Boa tarde a todos. Retomando a sessão plenária, com a palavra o doutor João Gustavo, defensor público, exercerá a defesa do acusado. Doutor, o senhor terá 1h30 para promover a defesa do réu. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todas e a todos que se encontram aqui presentes. Boa tarde às pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Começo essas alegações finais cumprimentando o Dr. Maico, que tem brilhantemente, como presidente do Tribunal do Júri aqui em Lábrea, presidido desde segunda-feira esse ciclo de júris que temos feito por aqui. Cumprimento o promotor de justiça, Dr. Silvio, excelente adversário aqui na tribuna, um ótimo amigo fora dela. Cumprimento os servidores todos da Justiça aqui de Lábrea, Vanderlei, o João, o Moisés, oficial de Justiça, Luciana, a Mauri e tantos outros que talvez estejam por aqui, que eu conheço e cujos nomes não citei. Nomeei cada um deles hoje porque é o último júri que fazemos nessa semana e não sei quando voltamos para fazer outros. Cumprimento os empregados da Câmara Municipal que nos recebem tão bem aqui e cedem um espaço para a realização desse trabalho fundamental. Não sei se nos assistem, mas cumprimento de toda forma os familiares do senhor Francisco Ângelo da Silva. Como sempre tenho dito, o Tribunal do Júri é sempre o reconhecimento de que sempre e cada vez falhamos, porque a paz desejada não se faz presente o tempo todo. Não é à toa que o Tribunal do Júri é chamado tantas vezes de Tribunal das Lágrimas. Cumprimento, também pensando nessas lágrimas, os familiares do senhor Edgley Souza da Silva, cuja defesa faço hoje, pensando sobretudo na sua mãe, a Maria Souza da Silva, que foi ouvida hoje como testemunha aqui nesse tribunal. De fato, no Tribunal do Júri, as lágrimas comumente correm pelos dois lados. Cumprimento todos os agentes de segurança que garantem a nossa segurança e que trabalhemos com tranquilidade nesse ambiente. Cumprimento os alunos da Universidade Estadual do Amazonas, que têm sempre estado presente aqui. A presença de vocês nos deixa muito honrados. Agradeço. Cumprimento as demais pessoas presentes que nos acompanham. E, por fim, passo a cumprimentar as juradas e os jurados que estão conosco hoje. Alguns de vocês, acho, têm estado por aqui desde segunda-feira. E eu já cansei de falar sobre a importância do trabalho que vocês fazem aqui. Hoje não vou me delongar tanto nas partes introdutórias que eu tenho feito nas minhas alegações finais, porque pretendo, tal qual feito pelo promotor, tendo em vista que estamos todos também um pouco mais cansados, deixar minha fala um pouco mais encurtada, sem que isso signifique que eu não vá abordar tudo quanto acho necessário para fazer a defesa que pretendo fazer. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar diz respeito a uma antecipação que a acusação fez do que seria uma tese possível de ser defendida por mim aqui, que é a legítima defesa. Começo por esse ponto pelo seguinte. Eu tenho sempre dito que eu gosto do Tribunal do Júri porque é uma oportunidade privilegiada de exercício de uma atribuição da Defensoria Pública que diz respeito à educação sobre o ordenamento jurídico. E aí eu começo por dizer que, embora, obviamente, seja do meu feitio, por um traço pessoal, desejar fazer a defesa dos meus assistidos, dos acusados, quando é o caso penal, levando sempre em conta o que eles trazem para mim, aquilo que eles apontam como possível caminho de defesa, justamente porque eu tenho conhecimento técnico que vai além daquilo que eles trazem e, portanto, conheço as possibilidades reais de conseguir, com uma ou outra tese, um ou outro resultado, eu nem sempre sigo os caminhos apontados, porque tenho autonomia funcional para isso. De modo que, já esclareço, a legítima defesa não é uma tese que eu vou defender aqui hoje, porque entendo que é incabível. Não é cabível. Aliás, o rechaço dessa tese
não se dá pelo que a gente tem naquele vídeo. Por quê? O que tem aqui do vídeo, na verdade, é o meio da execução de um delito. E o reconhecimento da legítima defesa requer que se converse sobre o início de execução de um delito, porque diz respeito justamente à existência de uma agressão injusta, iminente ou atual, para que a pessoa reaja. Com provas visuais, com mídia, neste caso, seria impossível falar de legítima defesa, porque nós não temos esse registro em relação ao caminho do crime nesse caso. Mas, mesmo sabendo que esse vídeo não impede que eu defenda a legítima defesa, não defenderei essa tese, porque, pelo que se apurou, na minha visão, embora, claro, a legítima defesa fosse dar um resultado melhor para esse acusado, porque é causa de absolvição, entendo que, pelo que se apurou, não é possível defender, de fato, a legítima defesa. A legítima defesa não aparece nesse processo, salvo melhor juízo, em qualquer momento, em qualquer movimento. A defesa que tinha o acusado antes de termos aqui o plenário do júri, não fala em legítima defesa para poder evitar que o júri acontecesse. Não fala. E eu também não vou falar. A legítima defesa é colocada nas bocas do acusado, na boca do acusado, justamente pela acusação. E é uma isca que ele morde sem saber do pedido que será feito pelo Ministério Público de que não se aplique a atenuante da confissão, porque ele teria alegado legítima defesa. Mas isso é algo que acontece hoje na instrução, no momento mínimo. E como isso não se combina com tudo que está no processo, e também por outros motivos que eu vou trazer aqui, mas sobretudo quando eu também estiver falando com o Dr. Maico especificamente, vou explicar que sim, a confissão deverá ser levada em consideração. Isso tudo para dizer que a legítima defesa não é tese de defesa aqui hoje. No entanto, sei que haverá réplica, porque, embora de início achei que não fosse o caso, percebi a possibilidade de aplicação de outra tese defensiva e vou trazê-la daqui a pouco. Para falar das demais teses, eu já vou começar a abordar como será a aquisitação nesse caso. Como as senhoras e os senhores sabem, o acusado foi denunciado e pronunciado pelo cometimento do crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, na modalidade qualificada pelo motivo fútil, que é uma qualificadora prevista no inciso 2º do parágrafo 2º desse artigo. Dr. Silvio expôs muito bem aqui. É impossível que se condene esse acusado por essa qualificadora, porque não há lastro realmente probatório para se fazer incidir essa qualificadora. É provável que fosse possível provar outras, mas ele explicou muito bem também que a decisão de pronúncia, que é a decisão do juiz que traz o acusado para o plenário do júri, para ser julgado pelos senhores e pelas senhoras, essa decisão restringe, ela traz uma moldura para aquilo que pode ser discutido hoje. Então, se essa qualificadora cai, não há outra qualificadora que se possa levantar. Então, vejam só, como consta da decisão de pronúncia, essa qualificadora do motivo fútil vai estar na aquisitação. Mas tanto a acusação quanto a defesa vão dizer, para os senhores dizerem que não houve essa circunstância, esse motivo para qualificar esse delito. De modo que a gente poderia estar discutindo sobre o delito de homicídio na modalidade simples. Na modalidade simples. Então a aquisitação ficaria mais ou menos assim. A primeira pergunta seria: o senhor Francisco Ângelo da Silva foi morto no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 20h40, na embarcação Novo Beto, em Lábrea, por tiros de arma de fogo, conforme atestado no laudo de exame cadavérico? Todos vão dizer sim. Esse quesito trata da materialidade do delito e não há divergência, obviamente, sobre esse quesito. O segundo é: o autor dos disparos que produziram
a morte do senhor Francisco Ângelo da Silva foi o senhor Edgley Souza da Silva, também não há divergência, justamente porque ele confessou esse delito. Então, todos vão dizer que sim, a defesa também está de acordo com isso. O terceiro quesito é: o jurado ou a jurada absolve o senhor Edgley Souza da Silva? Vocês poderão responder sim, se quiserem absolvê-lo, o que significa inocentá-lo, ele não responde por essa conduta dele. Ou os senhores podem responder que não o absolvem. É o que eu acho que vai acontecer, porque aqui eu não vou me estender com a pretensão de que os senhores e as senhoras o absolvam. Mas é uma pergunta que será feita de forma aberta, porque, por qualquer razão, vocês podem querer absolvê-lo. De modo que, como não há grandes questões relacionadas a esses três primeiros quesitos, a discussão vai começar a partir do quarto que eu vou propor. E é interessante, porque eu não tinha imaginado que eu pudesse discutir essa tese aqui quando eu primeiro estudei este processo. Mas houve uma menção mínima a essa possibilidade em alguma página do processo. E aí eu me lembrei de uma discussão super interessante que o Dr. Silvio e eu tivemos aqui no primeiro júri esta semana. E a discussão dizia respeito ao tempo de que se pode falar para que a gente reconheça que alguém cometeu um crime sob domínio de violenta emoção. Naquele júri, nós discutíamos se 5, 7 minutos era tempo razoável para se crer que alguém poderia ainda estar sob violenta emoção, sob domínio de violenta emoção. O ponto é que, como eu fiquei encucado com essa questão, apesar dos outros júris todos, eu fiz uma pesquisa muito breve. E, para minha surpresa, na verdade, não há uma limitação tão estrita a respeito do tempo. Não há essa limitação tão estrita. O que se deve discutir nos casos é se, durante todo aquele lapso temporal, a pessoa esteve sob o domínio da violenta emoção. Aí eu gostaria que se projetasse no visor o Código Penal, o artigo 121, por favor. Eu quero mostrar o que está escrito e vou deixar para os senhores e as senhoras julgarem. Obviamente que sei que a acusação virá e se oporá veementemente à aplicação dessa causa de diminuição de pena, mas é porque eu acho interessante discutir essa causa de diminuição de pena nesse caso. Porque há elementos interessantes de serem mencionados. Já teremos aqui. Bom, o artigo 121 trata de matar alguém, é homicídio simples, é o máximo a que a gente vai chegar nesse júri. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, não tem nada disso nesse caso, ou valor moral, também não tem, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O debate nosso aqui provavelmente vai girar, sobretudo, em relação a essa proposição que eu estou fazendo aqui, e explico por que faço essa proposição. Vejam só. O Edgley tem sempre dito, isso disse na instrução e disse hoje, que ele atuou impelido por uma emoção. Por uma emoção. E, quando eu olhei esse caso, eu achei que, de início, não seria de se cogitar dessa causa de diminuição de pena, porque, em geral, quando se fala de homicídio, a emoção que justifica, aliás, que dá alguma benesse para o acusado, a emoção que aparece nos casos, em regra, é a emoção de raiva, o sentimento de raiva, de fúria, cólera.
Era esse o caso do primeiro júri que tivemos aqui. Mas também o medo é uma emoção, é um sentimento muitíssimo poderoso, muitíssimo. E não é porque, e vejam só, não há prova sobre isso. Há elucubrações, cada um fez um juízo dentro de si, mas vamos trabalhar com a hipótese da acusação de que o Edgley seja parte, faça parte de uma facção. Não há escrito em nenhum lugar que pessoas que fazem parte de facção sejam isentas ou imunes às emoções. Não há. Se vocês olham para o vídeo, ele se afasta correndo do local e poderia parecer apenas porque ele quer fugir do local do crime. Mas acho que pode ser, inclusive, porque sentia medo do que aconteceria em seguida, porque em algum momento ele disse que, quando ele pega essa arma, ele tinha 4 munições, se não estou enganado. E aí é discutível o número de disparos, mas isso aqui não é tanto o que vem ao caso. Mas, enfim, quando, momentos antes, foi mais ou menos 1h30 antes, ele passava pela Ponte de Ferro e foi, naquele dia, depois de outras ameaças, ameaçado pela vítima, contestado, e ele disse que ouviu dela: eu não vou sossegar enquanto não te matar. Imagino que de fato tenha ficado com medo. E aí, eu quero até aproveitar a proposta da acusação aqui, porque, embora não haja prova dela, se a gente quiser trabalhar com ela, justamente fortalece o argumento. Naquele momento em Lábrea, supostamente havia um clima de guerra entre 2 facções. E todos que já tiveram parentes vitimados por esse tipo de embate sabem que todas as pessoas que fazem parte disso vivem com medo. A ameaça é de um lado e a ameaça é de outro. E aí na cabeça da pessoa fica sempre aquela ordem: ou eu mato, ou eu morro. Então vejam só, esse dispositivo, o parágrafo 1º do artigo 121, em nenhum momento ele diz que ele deve ser aplicado apenas às pessoas que não têm qualquer tipo de envolvimento com qualquer tipo de criminalidade. Ou que ele deve ser aplicado apenas às pessoas, muitas aspas para essa expressão, às pessoas de bem. Ou que ele não possa ser aplicado a pessoas que reiteradamente cometem crimes. Não, ele é de se aplicar a todas as pessoas. A todas as pessoas. O direito, ao contrário de nós, que sempre vamos olhar para as pessoas cheios de filtros, ele deve se aplicar igualmente às pessoas. Então vejam, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, que era o caso do Edgley, qual a emoção? O medo. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, porque vejam só, passou-se mais do que 10 minutos, certamente. Mas há decisões que autorizam que essa causa de diminuição de pena em si, e pelo que se tem nos autos, desde que ele foi ameaçado na Ponte de Ferro, porque vejam, a vítima estava para Manaus, tinha ficado 4 meses sem vir a Lábrea, retornou, e aí parece que no primeiro ou no segundo dia, a vítima já o ameaçou. Ele chega em casa e fala com a mãe dele: aquele cara que me ameaça sempre está aí de novo. E tinha ido atrás dele com um terçado e tal. E ele consegue essa arma. Não há certeza da forma como ele consegue essa arma, mas podemos dar crédito também à história trazida pela acusação. Ele pega essa arma, e tão logo consegue a arma, vai ao barco, porque ele está pensando: hoje sou eu ou esse cara, porque ele já veio contestar em cima de mim. Enfim, o que eu quero dizer é que o fato de se ter a passagem de um tempo maior do que aquele que nós discutimos no primeiro júri não é impeditivo de que se aplique o parágrafo 1º ao caso em julgamento hoje. De modo que a 4ª pergunta
A quarta pergunta será: o jurado considera que o acusado cometeu o delito sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima? Qual é a injusta provocação da vítima? A tentativa da vítima de matar com terçado o acusado. E também a provocação que seguiu. E por último, haverá a quinta pergunta, que é: o delito foi cometido por motivo fútil? E os senhores vão responder tanto porque a acusação quanto a defesa pedem o mesmo, que não houve motivo fútil, porque esse motivo não houve, de fato, nesse caso. Vou repassar com os senhores essa quisitação, mas, de toda forma, agora eu vou me dirigir ao Dr. Michael, por quê? Dr. Silvio, ele trouxe vários elementos que serão aqui analisados apenas pelo magistrado, quando for aplicar a pena, após os senhores e as senhoras dizerem o que houve desse crime. E aí, quanto a isso, é ao Dr. Michael que eu devo me dirigir. O primeiro pedido do Ministério Público é que as circunstâncias do crime sejam valoradas negativamente em razão de o crime ter sido cometido em barco atracado na Ponte de Ferro da 14 de maio, em local próximo a residências habitadas e em região central da área urbana do município de Lábrea, podendo ter atingido outras pessoas com os disparos. A defesa pede, em relação a isso, que não seja levado em consideração as circunstâncias aqui mencionadas, porque, embora se tratasse de local público, segundo o próprio Ministério Público narra, os disparos ocorreram dentro da embarcação. Além do mais, não se teve prova de que houve risco para a população local. Quanto ao motivo que deveria ser valorado negativamente, por se tratar de relação de rivalidade entre a facção criminosa Família do Norte e a facção Comando Vermelho, a defesa requer que não haja valoração negativa, uma vez que a informação trazida pelo Ministério Público não foi provada. Conquanto seja possível que o acusado integre facção criminosa, ele nunca o confessou. Nenhuma testemunha falou disso, e tampouco se provou por outro meio essa questão, de modo que a acusação não se desincumbiu da prova do motivo que deva ser valorado negativamente. Quanto à culpabilidade, que, segundo o Ministério Público, deveria ser elevada em razão do número de disparos de arma de fogo efetuados, tendo sido a vítima atingida com 5 disparos de arma de fogo, podem ser até 4. Um na região periauricular esquerda, 3 no tórax e uma no antebraço direito. Bom, quanto a essa circunstância, a defesa pede que não seja a pena aumentada com base nela, porque não se exige de quem mata outra pessoa que se restrinja exatamente ao número de disparos suficientes. Uma coisa seria se falasse aqui de muitos mais disparos, mas não é o caso. 4 ou 5 disparos está dentro daquilo que é a normalidade desse tipo de delito. Consequências do delito poderão ser avaliadas pelo magistrado. Conduta social. O Ministério Público pede que se valore negativamente pelo acusado ter suposta má fama e ser reconhecido perante a sociedade que o cerca como pessoa perigosa. Quanto à conduta social, a defesa pede que não seja a pena majorada com base nisso, pois, afinal, eventual má fama não é causa para se aumentar a pena de alguém. Conduta social deve ser algo mais que isso. Em relação à personalidade do agente, a acusação traz que deveria ser valorada negativamente em razão de o réu demonstrar características psíquicas de agressividade e insensibilidade acentuada, tendo executado a vítima a sangue frio, sem que essa tivesse provocado qualquer situação de conflito, ou seja, nada do que se tenha provado aqui nos autos. Ou seja, carece de plena fundamentação esse pedido, pois o agente matou justamente, segundo ele alega, porque se viu acuado. Enfim, em resumo, a defesa pede que Vossa Excelência reconheça como presentes apenas as circunstâncias de fato existentes, pois a lei não prevê como hipótese autorizadora na majoração de pena a indignação da acusação com o julgamento do plenário do dia anterior. Além disso,
há um pedido da acusação para que seja aplicada a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha C, consistente no recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, tendo o réu escolhido o momento em que a vítima estaria dentro de um barco atracado, de onde não conseguiria fugir, e efetuado diversos disparos pelas costas, conforme o vídeo da câmera de segurança que filmou o crime. Quanto a essa agravante, a defesa pede também que não se aplique, e por 2 motivos. O primeiro é que não houve prova dessa circunstância, afinal, não se sabe se o ataque começa no interior do barco ou fora, e o réu disse sempre que começa na rua o ataque. O vídeo traz apenas uma imagem do momento do meio do caminho do crime, não do momento inicial. A vítima apenas busca refúgio no barco. Ou seja, a escolha da vítima de por onde corre e por onde foge não pode piorar a situação do réu. Por fim, pede que não se reconheça essa agravante, porque, caso a acusação quisesse trabalhar com ela, deveria ter tentado como qualificadora do próprio delito do artigo 121. Ou seja, trata-se aqui de uma tentativa de se esquivar de uma denúncia e de uma pronúncia que não deram à acusação a chance de condenar no quanto de pena que se reputa desejável. Em relação à atenuante da confissão, gostaria de pontuar que é sim de se incidir aqui, porque ele confessou na fase policial e no processo, e aqui também. O único momento em que ele fala em legítima defesa, e isso já apontei no início da minha fala, é quando a própria acusação coloca isso para ele confirmar, ou seja, uma armadilha da acusação que tem medo de apenas ser atenuada, porque sabe que a atenuante é inafastável nesse caso. E por que é inafastável? Os tribunais reconhecem que, se em qualquer momento do processo há confissão, mesmo que depois haja negação da confissão antes feita, a atenuante deve incidir se, para a fundamentação da decisão, aquela confissão tiver influído. E é óbvio que a decisão dos jurados por condenar hoje, caso haja condenação, será levado, no caso, a decisão terá levado em conta a confissão do acusado. Então, é de se considerar a confissão de todo modo. Retomando a conversa com os jurados e as juradas. A aquisitação pela defesa é simples. A acusação voltará a falar com os senhores, e eu provavelmente voltarei por breve instante, e aí teremos finalizada a nossa semana de júris. Mas o pedido é o seguinte. A pergunta sobre a materialidade, que é a primeira, e sobre a autoria, que é a segunda, os senhores e as senhoras respondam sim. Houve aquela pessoa que morreu naquele dia, naquela data, naquele horário e daquela forma, e a pessoa que cometeu esse crime é o acusado desse processo. Quanto à absolvição, é claro que a defesa pede que seja absolvido, e a acusação pedirá que não se absolva. Não esperando que haja absolvição, a defesa pede que, embora os senhores e as senhoras provavelmente vão optar pela condenação, que digam que o acusado cometeu esse delito sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, porque ele estava apavorado. O fato de ele ser talvez uma pessoa que mexia com questões outras não impede que se aplique essa atenuante, aliás, essa causa de diminuição de pena. Depois, quando forem responder se o crime foi cometido por motivo fútil, que digam não, porque tanto a acusação quanto a defesa caminham nesse sentido hoje. Agradeço a paciência da escuta e retomamos em breve os trabalhos. Obrigado. Muito obrigado, doutor João. Passo a palavra ao Ministério Público. Doutor, o senhor vai apresentar a réplica? Sim. Sim? O senhor quer algum tempo? Já vai direto? A gente pode ir direto, né? Para todo mundo ficar mais... Bem, todos? Então, a palavra está com o senhor. Passo a palavra ao Ministério Público, órgão responsável pela acusação, para a apresentação de réplica. O senhor tem até 1 hora. Assim que o senhor estiver pronto, informe para a computagem de tempo.
Posso iniciar? Pode, doutor. Bom, gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando o meu colega de tribuna, doutor João. Uma excelente exposição feita por ele, como não poderia deixar de ser. Com certeza trouxe argumentos bastante relevantes aqui para os senhores. Eu prometo ser bastante breve, porque eu não pretendo aqui revolver nenhum tipo de prova, acredito que já esteja bastante claro para os senhores o que tem ocorrido, mas como foi colocado aqui um ponto, o ponto principal aqui da defesa na fala dela foi trazer a tese do domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que é uma causa especial de diminuição de pena aplicada na terceira fase da dosimetria, que obriga o Dr. Michael a diminuir a pena em até 1/3, caso reconhecida pelos senhores. Então, a defesa tinha que vir aqui com algum elemento, algo para apresentar para os senhores, algo para preencher a sua fala, embora tenha que ter usado completamente somente a versão apresentada por ele, que eu já demonstramos que é mentirosa. Ela foi provocada ou produzida, na verdade, no intuito de retirar o motivo fútil, o que já retiramos. Como não houve divergência, aproveitou-se a defesa para usar essa tese também, que até teve que se socorrer da testemunha que era mãe dele para dizer, não, ele ameaçava ele mesmo e tal. Mãe essa que, se eu tivesse adotado a mesma postura que a defesa adotou ontem, nem teria sido ouvida. Mas, em homenagem aí à cooperação processual e até à defesa dele, né, o Ministério Público aceitou que fosse ouvida. Mas, tirando a mãe e ele, ninguém mais fala em ameaças anteriores, etc, etc. A família dele nem sabia dessa relação. Então, é uma tese absolutamente fantasiosa. Isso aí é feito para tirar lá a questão da tese da qualificadora do motivo fútil, tá? Então, mas eu entendo a postura do Dr. João de ter que, enfim, preencher a fala dele com algum tipo de tese extra para tentar puxar mais alguma coisa a pena dele, já que a condenação é certa, tá? Então, a única tese que seria, talvez, tanto é que ele falou, o que pode aparecer no processo, alguma coisa que eu nem ia sustentar essa tese, mas pô, eu fiquei meio até assim, me coloquei no lugar, né? Senti empatia e entendi por que ele fez isso, né? Mas, então, me cabe aqui, embora até esteja convencido de que há baixa probabilidade de que os senhores aceitem, eu sou obrigado a vir e explicar tecnicamente o porquê que é uma tese não aplicável, tá? Até para que os senhores, como disse o doutor João, nós estamos aqui para fazer uma educação de direitos, né? Então, para que ninguém saia daqui achando que matar alguém nervoso diminui pena, não é bem assim, tá? Então, eu peço rapidamente, só para projetar na tela, a minha tela aqui, do parágrafo 1º do artigo 121, que traz a causa especial de diminuição, que, como já disse João, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ele já excluiu essa primeira parte aí, ele quer entrar na segunda parte, ele quer essa segunda hipótese. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O que significa isso? Qual é o exemplo que, se pegar um livro de direito, pessoal que está aí na UEA, qual o exemplo que você pode dar de um caso de aplicação de algo assim? E eu costumo pensar no exemplo, porque os exemplos nos ajudam a fugir dessa abstração e trazer para um caso prático para servir de comparação, certo? Então, qual o exemplo que a doutrina pode dar, que os livros podem nos dar, da aplicação do homicídio privilegiado pela violenta emoção? Imagine você, pai de família, chega em casa, entra no quarto da sua filha, tem um estuprador em cima da sua filha. Você é dominado pela violenta emoção, o rapaz pula da janela e sai correndo. Numa situação como essa, você corre atrás dele, você já não está mais em legítima defesa. Você vai e mata ele. Ok? Você já cessou a agressão ali. É diferente, nós debatíamos até em 2 júris. Foi levantada pelo Dr. João essa tese. Debatíamos aqui, mas pode configurar a legítima defesa? Sim, se tiver no ato lá, ok. Mas saiu da situação, é dominada pela violenta emoção. Há uma perda do autocontrole, do self-control.
a pessoa perde capacidade de discernimento, ou melhor, perde não, reduz a capacidade de discernimento e autocontrole. É por isso, numa hipótese raríssima de aplicação, que existe. E nós debatíamos aqui, qual é o marco temporal? Não existe realmente, é 1 minuto, 2 minutos, não existe realmente. Mas se pegar, e aqui é uma pena, porque o meu livro de direito penal ficou lá em Humaitá, mas quando a defesa traz, eu gosto de pegar no livro e mostrar que a doutrina diz, tem até um trecho que eu lembro do livro do Rogério Sanches, que ele traz uma expressão, não lembro se era exatamente do Rogério Sanches ou se era uma citação de outro autor, posso estar me equivocando quanto ao autor, mas que há um certo consenso de que o lapso temporal é relevante para a avaliação desse fato e por isso debatimos, salvo engano, no primeiro júri se o marco de 5 minutos era ou não suficiente para que as emoções se esvaíssem e houvesse um período de reflexão e retomada do self-control, certo? Mas nesse caso aqui, já nós estamos debatendo teoria, certo? Mas aqui, questão de prova, nem se entra nisso, tá? É uma coisa, homicídio de facção, gente, tá? A gente não está tratando aqui de uma questão casual, que o cara foi com um terçado e tal, isso aí é história que foi contada para tirar um motivo fútil. Mas não merece qualquer tipo de credibilidade o que trouxe o acusado, e eu digo até, já entrando num outro ponto, que ele trouxe uma tese, né? E aí, quando eu perguntei a ele sobre a legítima defesa, os senhores viram, não foi armadilha. Eu perguntei a ele respondeu legítima defesa. Eu ainda retornei a perguntar de outra forma, fui leal a ele, não foi armadilha. Eu disse, olha, o senhor sabe que isso é relevante para fins de convencimento dos jurados quanto à legítima defesa, mas também para o juiz, quanto à dosimetria da pena, a atenuante da confissão, não pode ser aplicada em caso de confissão qualificada. Os senhores viram, isso não foi armadilha. Eu fui leal todo momento, eu voltei a perguntar, foi ou não foi? Ele disse, foi legítima defesa. Então não foi armadilha. Acredito que foi infeliz essa colocação de que eu tenha feito uma armadilha contra o réu. Diversas vezes, diversas audiências, eu faço essa colocação, porque entendo que a confissão, quando é qualificada, ou seja, fiz a legítima defesa, a pessoa não está confessando propriamente, não está contribuindo com o Estado, senão não precisaríamos estar tendo esse tipo de debate aqui, perdendo tempo, certo? E eu ainda acrescento que, de repente, ele falou aquilo num primeiro momento e a defesa somente não trouxe a tese da legítima defesa realmente porque o interrogatório dele foi absolutamente implodido pelas perguntas da acusação. Tivesse ele mantido, tido uma versãozinha minimamente crível, ia estar o defensor aqui dizendo foi legítima defesa por isso. Mas como o réu implodiu aqui, as risadas da plateia ali atrás, a defesa diz, não, eu não vou defender a legítima defesa realmente, porque ele reconheceu aqui que pegou a arma e tal, de um cara que seria o chefe da facção Comando Vermelho, tudo mais e tal. Então, é isso, não é... e aqui eu faço um esclarecimento aos senhores e também ao doutor Marco de por que, no meu entendimento, não cabe atenuante da confissão nesse caso. Então, há tentativas aqui de diminuição da pena, mas, a meu ver, não deve ser aplicada a atenuante da confissão. E, por fim, apenas um reparo quando a defesa quesita a questão da conduta social, doutor Marco, porque a defesa foi reducionista e não leu todo o pedido da acusação quanto... e aqui os senhores não têm que se preocupar com isso, mas como foi feito o reducionismo, dizer, o Ministério Público está pedindo para aumentar o réu porque ele tem má fama. Isso pega até mal para quem está nos assistindo. Eu não fiz um pedido desse jaez, certo? Desse tipo de baixa qualidade. Eu pedi, em verdade, que a conduta social fosse valorada negativamente, doutor Michael, em razão de ter má fama e ser reconhecido perante a sociedade que o cerca como pessoa perigosa, vírgula, integrante de facção criminosa, vírgula, conforme depoimento da testemunha Cleonice. Foi isso que eu disse e foi isso que eu, inclusive, enviei para o doutor defensor por escrito. Então, ele parou de ler aqui e fez a crítica como se eu tivesse feito um pedido
de valorização da conduta social somente por má fama, não, porque ele é reconhecido pela sociedade que o cerca como faccionado. Perguntei para a mãe da vítima, ela falou, eu realmente ouvi falar que ele era de facção. Então, é esse, simples, o pedido do Ministério Público em relação a esse ponto. Não quero cansar mais os senhores, apenas dizer que foi uma honra ter debatido com os senhores durante todos esses dias. E aqui estendo essa fala aos demais jurados que ainda, ou as pessoas que foram jurados e ainda estão aqui, ou que estão em casa. Foi muito bom trabalhar com os senhores. Pudemos nos aproximar mais. Hoje vocês nos conhecem, sabem que podem contar com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, precisando, e não só os senhores, mas aqueles que estão nos assistindo. A gente, lá no Ministério Público, está pronto para receber os senhores, caso algum dia precisem do nosso auxílio, tá certo? Então, eu encerro a minha fala dizendo que eu confio muito na justiça e na coragem dos senhores para conduzir esse processo até o final e a votação, e deixar as mãos do Dr. Michael, que terá a sabedoria de aplicar a pena justa nesse caso. Muito obrigado. Passo agora à Defensoria Pública, ao Defensor Público Dr. João Gustavo, para a tréplica. Obrigado, Doutor, Excelência. o senhor tem 1 hora. 1 hora. Ok? Podem ficar tranquilos e tranquilas, não vou gastar nem perto disso. Quando puder começar a contagem... Pode começar, por favor. Bom, contagem iniciada. Prezados juradas e jurados, começo minha fala fazendo, de fato, uma reparação em relação ao que eu disse a respeito da manifestação do Ministério Público em relação ao pedido de majoração da pena em relação à conduta social. De fato, não li tudo que constava do escrito. De todo modo, me oporia de toda forma, porque o que havia de prova apontada, e de fato é o que se tem que colocar, porque é o mínimo de prova, é a fala da mãe da vítima. Então, considero que isso não deveria ser o suficiente para poder aumentar a pena aí com base na conduta social. Mas isso não é uma questão que deveria preocupar os senhores e senhoras, porque o Dr. Michael é que vai avaliar essa questão. Sobre a questão de que eu disse da legítima defesa ter sido abordada pela acusação, quero deixar muito claro aqui. Eu me lembro, e poderia ter sido claro nisso, mas realmente o Dr. Silvio esclareceu que ele perderia a atenuante da confissão. O meu ponto aqui é que isso foi dado para o acusado, uma tese que, em geral, é dada pela defesa, sem que a defesa tivesse ainda, em qualquer momento, mencionado, e justamente para tentar algo, a meu ver, contra o acusado, porque se tenta aí evitar que a confissão incida como uma atenuante. É nesse sentido a minha fala. Agora, já feitas essas reparações, eu passo aquilo que, para mim, mais importa. O Dr. Silvio aproveitou-se de uma parte da minha fala e, realmente, eu poderia ter dado a entender que o que eu estava apresentando aqui seria algo que, em geral, eu não apresentaria, ou então, em que eu mesmo não acreditaria, e digo agora da causa de diminuição de pena, porque eu disse realmente, olha, só com uma segunda olhada no processo é que eu pensei em fazer incidir essa parte da lei. E por que isso aconteceu? O Dr. Silvio mesmo explica para a gente por que isso aconteceu. É porque quando a gente estuda, a gente tem acesso limitado a livros, e a teorias, e a doutrina. E é muito comum que, como a gente tem que decorar os institutos e aprender para fazer as provas, como os alunos aqui da UEA já devem estar vendo, a gente vê um instituto e pensa sempre num exemplo. Mas os institutos, a lei, as ideias, não se restringem àqueles exemplos. Então, de fato, quando você tem esse exemplo dado pela acusação de um estupro, né, e o pai que comete um crime contra o estuprador de seu filho ou de sua filha,
você pode ter, ora, uma legítima defesa ou a incidência dessa causa de diminuição de pena. Mas não apenas. Aí eu peço que se projete de novo o Código Penal, o artigo 121, e aí é que me encanta o estudo e a formação jurídica e que a gente sempre esteja olhando com novos olhos para aquilo para que a gente sempre olhou. Por quê? Como a nossa mente viciada naqueles exemplos olha para os casos, sempre buscando aqueles mesmos exemplos, quando esses exemplos não aparecem, a gente acha que o texto da lei não seria de se aplicar. Mas, se nós olharmos para o artigo 121 do Código Penal, no parágrafo 1º, nós percebemos, e eu percebi apenas um pouco depois, de fato, por esse vício, que ele é plenamente aplicável, porque ele não é restrito às pessoas que estão fazendo coisas corretíssimas. Não, não. E o medo também é uma emoção violenta que pode nos dominar. E pessoas que, porventura, façam parte de facção podem estar profundamente amedrontadas e, de repente, agirem impelidas por essa emoção. E como a própria acusação apontou, o lapso temporal, ele é muito importante e não é definitivo. Ao meu ver, caso se entenda, os senhores entendam, e aí vocês vão ter que julgar. Isso realmente é uma coisa que vocês vão ter que julgar e decidir. Que, entre a ameaça contestada e o momento dos disparos, ele esteve o tempo todo sob domínio de forte medo, seria de incidir realmente esse parágrafo 1º do artigo 121. Portanto, eu acho que posso já passar a revisão da quisitação aqui proposta. A primeira pergunta diz respeito à materialidade. Vai ser perguntado sobre quem morreu, no dia que morreu, no horário que morreu, como morreu. A resposta é sim, a prova disso. A segunda pergunta diz respeito à autoria. Quem realizou os disparos que levaram a óbito a vítima, o senhor Francisco? Quem realizou os disparos é o senhor Edgley, o acusado deste processo. A terceira pergunta é: o senhor jurado, a senhora jurada, absolve o acusado? Cada um decidirá se absolve ou se condena. A quarta pergunta é: o acusado agiu impelido por... agiu sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima? Os senhores vão responder que sim, é o pedido da defesa. E, por fim, quando for perguntado se ele agiu por motivo fútil, que seja respondido não, e nesse ponto tanto a acusação quanto a defesa estão de acordo. Aproveito que essa é a minha última fala, nesse último júri, pelo menos dessa última semana. Acho que vou encontrá-los aqui na cidade e certamente em outras ocasiões aqui no júri, para poder agradecer a presença de vocês. Alguns de vocês nos vimos todos os dias, inclusive aqui, nessa situação de debate, de discussão de ideias. Agradeço muito que tenham estado aqui conosco. Desejo uma boa votação e agradeço de toda forma a presença dos demais que se encontram aqui presentes. Agradeço muito que tenham estado conosco. Obrigado.